O que é a graça comum? W. Robert Godfrey. O que impede o mundo de mergulhar na completa desordem? Hoje, W. Robert Godfrey explora a doutrina da graça comum, abordando equívocos comuns e explicando por que essa verdade é importante para os cristãos. Nesta semana, no podcast Ask Ligonier, temos conosco o presidente do Ligonier Ministries e também um de nossos professores, Dr. W. Robert Godfrey. Dr. Godfrey, o que é a graça comum e como ela às vezes é mal compreendida? Bem, a graça comum pode ser mal compreendida de várias maneiras, como tantos outros assuntos da vida. A graça comum geralmente é atribuída a Abraham Kuyper. E Abraham Kuyper foi um dos grandes teólogos reformados do final do século XIX e início do século XX. Um de seus objetivos era tentar tornar a teologia reformada um pouco mais clara, um pouco mais consistente, à luz de alguns dos desafios das formas anteriores de teologia. E uma das coisas que Kuyper queria combater era o que ele considerava uma abordagem da teologia e da cultura no catolicismo romano, onde se fazia uma forte distinção entre natureza e graça. E muitos teólogos católicos romanos medievais, incluindo Tomás de Aquino, queriam enfatizar que, embora a graça na experiência humana exigisse a obra salvadora de Deus contra o pecado, a natureza era relativamente pouco afetada por ele. Os teólogos católicos romanos debatiam exatamente o quanto, mas o objetivo principal era falar sobre uma parte da vida que era relativamente pouco afetada pelo pecado e outra parte que necessitava radicalmente da graça. E Kuyper achava que essa era uma divisão inadequada entre experiência e pensamento e queria enfatizar como o pecado havia comprometido e corrompido tudo. Assim, ele negava que a natureza fosse de alguma forma menos corrompida pela queda no pecado. Mas então Kuyper reconheceu que, na verdade, como todos sabiam, o mundo não era tão ruim quanto poderia ser. O pecado é muito ruim, mas o mundo poderia ser pior. Então, como explicar o fato de o mundo não ser tão ruim quanto poderia ser se estamos radicalmente caídos no pecado, se somos totalmente depravados? E foi aí que Kuyper propôs a noção de graça comum em substituição ao ensinamento católico romano sobre a natureza. E Kuyper disse que não é que haja alguma parte da experiência não afetada pelo pecado, mas sim que Deus restringe o pecado, que é a ação de Deus e não a nossa ausência de corrupção, que faz com que as coisas não sejam tão ruins quanto poderiam ser. E ele chamou isso de graça comum. Assim, ele distinguiu a graça comum que impede que a experiência humana em geral se torne tão ruim quanto poderia ser, da graça salvadora, a graça regeneradora. Essa distinção passou a ser criticada por alguns dos críticos de Kuyper que não queriam que a graça tivesse qualquer aplicação geral ou benevolência geral, e sim que fosse usada exclusivamente para a redenção. Assim, alguns interpretaram mal Kuyper, não percebendo que ele buscava de fato uma apologética cultural. Outros, por sua vez, adotaram a ideia da graça comum, que às vezes chamamos de neo-kuiperianos, e quase insinuaram que a graça comum pode se tornar a graça salvadora. Dessa forma, alguns críticos de Kuyper a defendem em uma direção quase liberal, expandindo a aplicação da graça comum. E outros críticos de Kuyper chegam a ser quase sectários em sua negação de qualquer benevolência geral de Deus para com a criação como um todo.